Vamos seguir viagem. Todos os povos, em todos os tempos, em todas as gerações. Escute bem o que eu estou te falando e não se esqueça nunca. Semelhante como isso que eu estou te dizendo aqui. Um Deus que se manifesta na sua glória, no seu poder, quando você lê na palavra. A manifestação de poder desse Deus, começando no primeiro versículo de Gênesis. Eu não digo nem o capítulo, o primeiro versículo de Gênesis. Quando a gente contempla esse Deus por toda a palavra, e o seu poder e a sua soberania, e depois você vê Deus tomando a forma de um homem vestido de carne, sentado debaixo de uma árvore, comendo um bolinho preparado pelas mãos de uma mulher, da Sara, comendo aquela comida com Abraão. E eu comecei a viajar nisso, pesquisar sobre os chamados deuses, os mais falados. E a gente nunca, em história alguma, ouviu alguma coisa semelhante. E eu disse, uau, este é o meu Deus. Diga aí para você, este é o meu Deus. Um Deus tão amoroso, tão misericordioso, que é capaz de te vestir de homem para chegar tete a tete conversar com a gente, como ele fez quando ele veio em carne em Jesus, para olhar nos nossos olhos e para nos ensinar o que é o amor, o que é o perdão, o que é graça, o que é favor, o que é salvação. Nós estamos falando deste Deus. E aqui, Abraão, então, está com esse momento único com ele. Depois que ele sai da casa de Abraão, que ele prova ali da comida de Abraão. Gente, isso não sai mais da minha cabeça. Eu não sei como está nas suas, mas na minha fez como se eu nunca tivesse lido esse versículo antes. Puxa, eu fiquei imaginando nas minhas panelas, hein? Vocês já imaginaram aí? De vez em quando os meus aqui não gostam muito de comer comida, não. Falam, ai, que comida é essa? Como é que esse negócio ficou aí? Grudou um pouquinho o arroz? Não sei. Mas, sabe, pensar que Deus, ele é tão amoroso ao ponto disso, de provar da minha comida, de sentar e falar, me dá cá do bolinho que você fez. Porque quando Abraão oferece aquilo para ele, Abraão fala, eu vou trazer tudo, eu vou fazer isso. Ele fala, faça como você quiser, Abraão. Ele deixou Abraão preparar e ele saboreou aquela comida. Uau! É um Deus pessoal. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É um Deus que por muito tempo a religião talvez tenha te contado, como me contou, de um Deus longe, distante, inatingível. Um Deus que estava sempre irado, bravo. Um Deus que nós não tínhamos como ter acesso a ele. Se a gente fosse pensar na condição de santidade de Deus e da nossa condição de pequenez, da nossa condição de pecadores, realmente não teria como. Mas ele decide caminhar até nós. Ele decide, por amor e misericórdia, se aproximar. Ele decide nos buscar para junto dele. Ele não poderia passar para o lado de cá, do pecado. Então, ele vem e nos busca, nos tira do pecado, ele mesmo pagando a conta que nenhum de nós poderia pagar. Sabe o que é isso? Consegue imaginar o que é isso? Gente, eu piro com isso. Quando eu penso nisso, eu falei uma vez, eu não sei se foi aqui, não estou lembrando, mas se foi, eu vou repetir. Se não foi, vocês vão ouvir aqui agora. Os deuses gregos, toda vez que alguém saía para o mar, eles iam pedir, então, fazer orações e pedir a bênção daqueles deuses para navegar em segurança. Os deuses do mar, os deuses que eles entendiam ali, que eram os deuses daquela região. E eles precisavam, então, da bênção daquele deus. Então, eles tinham que fazer uma propiciação, ou seja, um sacrifício, alguma coisa para agradar aquele deus,
para que aquele Deus, então, fosse benevolente com eles, misericordiosos, para que, quando eles estivessem navegando, nenhum mal sucedesse. E sabe o que o apóstolo Paulo, certa vez, escrevendo em uma de suas cartas, ele falou? O nosso Deus, ele fez o contrário. Ele se fez propiciação por nós. Ou seja, ele se fez oferta, ele se fez pagamento por nós. Enquanto todos os outros adoradores de outros deuses tinham que oferecer alguma coisa, como se fizesse uma propina, vamos dizer assim, a palavra diz que o nosso Deus, ele que se fez o pagamento e a oferta por mim e por você, para nos ter de volta. Isso é demais. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. E aqui no capítulo 18, vamos voltar para lá, senão eu fico falando só disso aqui, hein? No capítulo 18, Abraão segue caminhando com o Senhor, e no verso 20, nessa conversa, vamos pegar aqui do 20 de novo, o Senhor disse para Abraão, olha só, o Senhor então, pois, disse, as acusações contra Sodoma e Gomorra, eram duas cidades bem próximas, lá no vale, ficava bem no vale, Abraão estava no Monte Hebron, era um lugar alto, montanhoso. Lá embaixo, na planície, estavam essas duas cidades, vizinhas, hein? Bem pertinhas. Isso nos fala também sobre as companhias muito próximas, hein? Uma certamente contaminou a outra. Começou essa bagunça em alguma ali e esse negócio foi se estendendo. Mas voltando aqui, ele disse, olha, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é gravíssimo. Sabe, no original, essa palavra, quando ela diz, é algo assombroso. Você pode entender o que ele está dizendo aqui? Assombroso. Nas leis de trânsito aí, não sei se Tivandão está aqui, mas tem muita motorista aqui, né? Acho que Tivandão não está aqui hoje, não. Tem muita motorista aí, e a gente sabe que nas leis de trânsito, para cada infração, tem ali um valor que você tem que pagar, né? E tem infrações que elas são consideradas leves, outras graves, e tem aquelas gravíssimas. Então, alguém me perguntou assim, Cíntia, então tem diferença de pecado? Existe esse negócio de pecado, pecadinho, pecadão? Olha, diante de Deus, tudo é pecado, é o que a Bíblia nos informa. Mas existe diferença de consequências para o nosso pecado. É assim na nossa vida natural. Se eu, por exemplo, né, falar mal da Mônica, eu estou pecando. Se eu fizer uma fofoca aí contra a Lu, é pecado, gente. Fofoca é pecado, maledicência é pecado e faz uma destruição horrível, devastadora. Mas, provavelmente, ainda mais se elas não ficarem sabendo, de repente nada vai me acontecer, hein? Mas se eu me armar e chegar diante de alguém, disparar um tiro, tirar a vida de alguém, cometer um assassinato, provavelmente a consequência para esse meu ato será, se vigorar a lei como deve ser, eu vou ter uma consequência muito grave. Certo? E quando nós estamos falando sobre isso, não é que o Senhor faz vista grossa para algumas coisas e para outras não. Deus, ele é santo, ele é justo, ele não erra na medida jamais. Jamais. Ele sabe de todas as coisas além do que eu e você. Ele chamou a atenção de Sara nesse capítulo aqui, porque ela riu no íntimo dela. E aquele riso era incredulidade para com ele. Ele sonda, ele conhece os meus e os seus pensamentos, a minha e a sua intenção, antes que ela se torne uma palavra na nossa boca. Mas o que o Senhor está falando aqui, é o próprio Deus falando para Abraão. O clamor por causa dessa cidade chegou até mim, e o pecado deles é gravíssimo. Então, nós não temos dúvida de que o que está acontecendo aqui
É algo que não tem como justificar diante de Deus aquilo. Colocar panos quentes e dizer, não, Deus foi injusto. Ele poderia ter pensado melhor. E é isso que vai seguir aqui na conversa adiante. Vejam comigo aqui agora, o verso 22 diz que os homens partiram dali, foram para Sodoma, os 2 outros anjos, e o Senhor ficou ali com Abraão. E começa aqui agora o que eu falei com vocês, que é a intercessão. Nós paramos na última aula, eu dizendo sobre o poder da intercessão, hein? O que acontece quando alguém intercede. E aqui Abraão, então, aproxima-se do Senhor no verso 23. Confere aí comigo. Abraão aproximou-se e disse dele. Eu imagino Abraão chegando mais pertinho, assim, sabe? Deixa eu falar algo importante para o Senhor. Sabe quando a gente quer falar alguma coisa assim? Deixa eu chegar mais pertinho aqui. E aí Abraão diz, então, exterminarás o justo com o ímpio? Abraão faz uma pergunta. Quando Deus diz tudo aquilo para ele, eu creio que Abraão se lembrou de Ló, né, e das outras pessoas. Ele faz, você faria isso, Deus? Você exterminaria um justo no meio dos injustos? E ele continua dizendo, se houver 50 justos na cidade, ele continua perguntando, se lá tiver 50, hein, Deus? Ainda destruirá e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que lá estão? E o Senhor responde, né? E antes, né, no verso 25, ele mesmo diz, né, longe de ti, Deus, fazer isso, matar o justo com o ímpio. Ele diz, não, você é esse Deus santo, você é esse Deus que eu conheço, esse Deus maravilhoso, longe de você, Deus, você não faria isso. E ele está apelando aqui, a intercessão ousada desse homem. Ele está apelando para o Deus justo que ele conhece. Ele está dizendo, eu sei quem você é, Deus, e você é justo, você não fará isso. E o Senhor, então, vai responder para ele. O Senhor responde no verso 26 aí, olha só. Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. O Senhor está dizendo, eu não vou poupar só o justo. Se eu encontrar 50 justos lá, pode ter certeza que a cidade toda receberá da minha misericórdia. Eu quero que você anote um versículo aí, no Salmo 103, verso 8. Eu amo esse salmo, hein, gente? É um salmo como... Depois leia ele todo, tá bom? Ele é um salmo que Davi está conversando com ele mesmo. Quando a gente diz assim, conversando com os nossos botões. E Davi está lembrando a ele, olha minha alma. Davi está conversando com a própria alma dele. Não esquece não, hein, minha alma? Não esquece da bondade de Deus, não. Não cometa esse erro. Lembra-se da bondade dele. Lembra-se que ele é benigno. Lembra-se que ele é perdoador. Não esquece, minha alma, de nenhum dos benefícios do Senhor. Não esquece. Era Davi lembrando a si mesmo de quem é Deus. E sabe, isso é uma prática que nós precisamos fazer, hein? Nós precisamos dizer a nossa alma, às vezes agitada, a nossa alma cansada, fadigada, lembre-se de quem é o seu Deus, ó alma. E no verso 8 ele diz assim, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Abraão, ele sabia disso e ele apela justamente para isso. Ele diz, o Senhor, tu és justo, tu és misericordioso. E aqui o salmista está lembrando, ele é longânimo, ou seja, ele é paciente. No Salmo 145:8, se você quiser anotar aí também, diz assim, o Senhor é misericordioso, compassivo, lento para se irar. Lento para se irar. O que está querendo dizer aqui? O que o salmista está dizendo? Olha, o Senhor é muito paciente, mas é muito. Ele é lento para se irar. O Senhor, ele espera, ele dá oportunidade, ele volta, ele fala, ele atrai. E assim é o Senhor. Então, essa decisão que nós estamos vendo aqui, de Deus, que dá uma passada antes na casa de Abraão,
confirma, acende a fé de novo no coração daquele homem, dizendo, sim, eu te falei que era 1 ano, e na primavera eu volto, e tua mulher estará grávida, e ele acende a fé, liga ali, ó, no coração de Sara aquela fé. Depois ele diz, eu não vou esconder de Abraão o que eu estou por fazer. O Senhor veio trazer juízo sobre essa situação. E ele conta para Abraão. Mas muitas pessoas talvez podem dizer assim, mas de repente? Não, não foi de repente. Lembram-se do capítulo 13, do verso 13 que nós estudamos lá atrás, de Gênesis 13, 13. Quando separa Ló de Abraão, hein, gente? E Ló olha para aquelas planícies e fala, que terra boa, é para lá que eu vou. Terra próspera, é ali que eu vou, ó, vou fazer fortuna. Se eu já tenho riquezas, eu não posso nem imaginar o quanto, porque a terra ali é boa. Mas Moisés informa para a gente, né? O escritor aqui de Gênesis, ele informa para a gente que aquela cidade ali era de homens muito pecadores, maus diante do Senhor. Então ele já estava dando um spoiler aí, né, do que era Sodoma. Quando aqui a Bíblia fala, como a gente leu aqui, deixa eu voltar aqui no verso que a gente estava. Quando a gente leu aqui que o clamor subia a Deus, essa fama corria por todo lugar das perversidades que acontecia ali. E Abraão vai continuar na argumentação e ele diz, mas se faltar 5 desses 50 em Deus, o Senhor vai destruir? E o Senhor pacientemente, amorosamente diz, não, não, Abraão, se faltar 5, eu vou poupar toda a cidade por causa deles. Depois ele continua de novo e ele vai só baixando o número porque Abraão sabia, como todos os outros, como era essa cidade. Nós não temos noção. Quando a gente lê o texto, a gente fica chocado, porque diante de tudo que a gente sabe de perversidade, era como se ali ultrapassasse todos os limites que a gente já ouviu falar. E aqui ele vai continuar dizendo, e no verso 30 ele diz, então continuou ele, não te ires, Senhor, mas me permite falar mais uma vez. Ele fala, não fica bravo porque eu estou insistindo, não, mas me permite falar, Senhor. E ele diz, se apenas 30 forem encontrados ali. E o Senhor responde de novo, não, eu não vou destruir. E ele prossegue, ele baixa para 20. E o Senhor diz, não, eu pouparei. No verso 32, ele diz, não tire, Senhor. É como se ele dissesse assim, eu sei que eu estou abusando da sua paciência. Eu sei que eu já pedi demais. Mas, por favor, Senhor, se tiver só 10, se só 10 o Senhor encontrar ali, eu acho que naquela hora o coração de Abraão, a gente estava ali sangrando de dor. Eu fiquei imaginando isso aqui. Ele vivia ali próximo, ele sabia o que era, as atrocidades que aconteciam ali. Eu acho que ele estava assim, queira Deus que tenha 10 naquele lugar. Queira Deus que tenha 10 naquele lugar. Sabe aquele desespero? Mas se tiver Deus não se ira, mas se tiver 10, hein? Se for só 10, porque era uma grande cidade, eram 2 cidades. E ele chega a essa constatação. Mas o Senhor diz, Abraão, se tiverem 10, eu pouparei toda a cidade. O Senhor estava querendo dizer para ele de uma forma amorosa, isso não vai acontecer por falta de misericórdia, Abraão. Eu não vou errar a conta, Abraão. Eu sei quem são os meus. Eu sei onde estão. Abraão, eu não perco a medida, eu não perco a conta. Fique calmo. Nenhum perecerá se for justo. Se for justo, não perecerá. Era isso que ele estava dizendo ali. No verso 33, ele diz, acabando de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Quando Abraão parou de interceder, ele não cita o nome de Ló. Não sei se vocês perceberam. Por que, Cíntia, que ele não cita o nome de Ló? Porque a essa altura do campeonato, Abraão não tinha como saber se Ló ainda era um justo misturado em toda aquela corrupção, em todo aquele lamaçal de pecado.
Ele não sabia mais como estava o coração de Ló junto ao Senhor. Mas quando ele está intercedendo ali, certamente o coração dele estava ligado a Ló. E nós vamos entrar aqui agora para o capítulo 19 de Gênesis. E a gente vai perceber que a família de Ló já estava contaminada, sim. Ao decorrer desse capítulo, é triste a gente ver essa história. Eu fico triste. Eu não sei se você sente isso, porque é a nossa história também, de seres humanos. Sabe quando a gente vê alguém que você ama muito? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Se perderem em algum vício, se autodestruindo. É muito triste de ver isso. É muito triste. E é isso que a gente vai ver, esse cenário que a gente vai ver aqui agora. Antes disso, eu queria que vocês abrissem comigo Judas 1, ou então anote, se você estiver anotando, versículo 7. Como eu falei com vocês, a fama de Sodoma e Gomorra, a triste fama, a terrível fama de Sodoma e Gomorra, ela atravessou séculos. Não ficou só conhecida ali, assim como Abraão é conhecido por nós. Nós falamos de Abraão até hoje, por todas as gerações, até que o Senhor voltar, essa história será contada. Assim também Sodoma e Gomorra entra para a história de uma forma terrível e passa a ser referência de tudo que é pior. E o Novo Testamento, depois de muito tempo, hein? Nós estamos falando aí, ó, gerações, muitas gerações na frente. O que que vai acontecer aqui? Os autores ali, inspirados pelo Espírito Santo do Novo Testamento, vão falar sobre isso, e Judas é um deles. Então, em Judas 1:7 vai estar escrito assim, vou ler para você. De maneira semelhante a esta, ele estava falando de muita perversão, de muita gente fazendo coisas horríveis. Ele diz, de maneira semelhante a essa, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas chegaram-se à imoralidade tal e a todo tipo de depravação sexual, estando sobre o castigo do fogo eterno. Essa cidade nos servem de exemplo. Uau! Que coisa terrível. Já pensou? Quando a gente olha para alguém, hein? Vem aqui comigo. E você fala, que exemplo de mulher. Que exemplo de homem. Eu quero... Já viu aquela frase que a gente diz assim? Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, Lu. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, Kelly. Acho que é Kelly que eu estou vendo o nome aqui. Sabe? Quando a gente vê alguém, quando a gente está olhando aqui para Abraão, e a gente fala, eu quero ter a fé de Abraão, hein? Você já pensou assim? Eu quero ter esse coração amoroso, esse coração que é puro amor do João. Quando a gente lê sobre João, o apóstolo ali, que homem amoroso. Eu quero ter essa ousadia, essa intrepidez de Paulo. E são pessoas que mexem conosco e que nos inspiram e são exemplos de fé, exemplos de retidão, exemplos de coragem. E a gente mira nessas pessoas e aquilo nos motiva a ser melhores. Mas o que nós estamos lendo aqui é algo muito trágico. E Judas está escrevendo ao povo de Deus e a mim e a você, os leitores de hoje. Ele escreve para aqueles primeiros leitores e para nós hoje, dizendo: elas se tornaram um exemplo do pior possível, que levou destruição de fogo. É isso que ele está dizendo. Toda imoralidade, todo tipo de depravação sexual. Então, tem algumas pessoas que tentam tampar um pouco o sol com a peneira aqui nessa questão da depravação sexual. E a gente vai ver que pelo texto não tem como fazer isso. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês, porque nos dias de hoje está difícil de falar sobre esse assunto, hein? Tem muita gente sendo processada por causa disso, cancelada, processada. Essa palavra é a palavra de Deus. Não é a opinião de Cíntia, nem de Mônica, nem de Amaí, nem de Lu, nem da Márcia, da Tânia, da Joislane.
Essa é a palavra do Senhor. Então, quando nós lemos em reverência, nós entendemos que Ele é justo, Ele é santo, Ele não erra. E o que está escrito aqui, se Ele está dizendo que era uma imoralidade tal e uma perversão sexual, assim o é. E quando Judas diz que isso sirva de exemplo, ele está dizendo, alerte-se para isso. Não caia no mesmo erro. Era o que ele estava tentando convencer aquele povo. Não caiam nessa prática, não caiam nesse erro. Anota aí também, por favor, 2 Pedro 2, versículos 6 ao 10. Agora é o apóstolo Pedro escrevendo aqui, hein? 2 Pedro 2, versículos 6 ao 10. Vou ler aqui para vocês. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as como um exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento maligno dos que não tinham princípios morais, libertinosos. Pois vivendo entre eles, o autor ainda colocou entre parênteses, hein? Pedro coloca entre parênteses a frase que eu vou ler para vocês. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava na sua alma justa, por causa das maldades que via e que ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da destruição e manter o castigo dos ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, são insolentes, arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar nem mesmo seres celestiais. Uau! Por que Pedro está dizendo isso? Primeiro ele começa a dizer, né, de novo, como Judas, do exemplo que essas cidades se tornam, da destruição, da condenação. E ele diz, mas Deus salvou Ló, Deus salvou o justo Ló. E ele faz questão de dizer da tormenta da alma de Ló naquele lugar, vendo e ouvindo tudo aquilo. Porque Ló servia a Deus, porque Ló cria em Deus. A gente vai ver que a família dele já estava contaminada, mas imagina a luta desse homem preservando o coração dele, que é a minha e a sua. Quanta coisa a gente vê e quantas vezes o mundo quer nos arrancar de Deus, hein? Quantas vezes quer nos chamar para esse caminho oposto à vontade de Deus? Quantas coisas nos entristecem quando a gente vê, quando a gente escuta falar. Eu tenho certeza que você, como eu, só de ouvir falar dessas atrocidades, dói profundamente dentro da gente. Que um filho matou um pai. Esses dias eu estava revendo uma notícia, né, de uma menina que ficou famosa aí no Brasil, que planejou o assassinato dos pais, né? E ela contando ali os detalhes de como ela arquitetou aquilo, cada detalhe. Aquilo dói, aquilo fere a gente. Imaginem o coração do pai, que nos criou a imagem e semelhança dele, para sermos como ele, em amor, em misericórdia, em favor. Imagina isso, que nos criou para transbordar dele nessa terra. Então, aqui no capítulo 19, lá em Pedro, né, Pedro fala até ao ponto de querer perverter anjos. É porque a gente vai ver isso acontecendo aqui agora. E diz o verso 1 aí, os 2 anjos, então, chegaram a Sodoma ao anoitecer. Eles estavam em carne, hein? Eles foram caminhando passo a passo, fizeram o trajeto. Olha esses detalhes, não perde esse detalhe aí, não. Chegaram ali os anjos, na forma de homens, como eles estavam ali sentados, debaixo daquela árvore lá com Abraão. Eles chegaram lá já à noite, porque eles foram caminhando até lá. E Ló estava sentado à porta da cidade. Onde que estava Ló? Sentado à porta da cidade. O que quer dizer isso? Algo muito importante, hein? Não perde esse detalhe, não.
Tudo na Bíblia tem um porquê, já falei isso com vocês. Todos que se sentavam na porta das cidades naquela época, o costume era esse, eram pessoas proeminentes, pessoas de alta estima, pessoas importantes, que estavam ali para julgar as causas. Isso eram feitos geralmente às portas da cidade, o lugar onde as causas, né, as demandas do povo jurídicas eram julgadas. Por isso que Débora, a juíza, lembra? Ela também ficava, mesmo sendo mulher, porque não tinha esse costume, hein? Eram só para os homens esse favor, mas ela ia para debaixo de uma árvore ali fazer, né, julgar as causas do povo de Deus ali. E os homens ficavam sentados à porta, aqueles homens que eram importantes, que eram reconhecidos. Olha para vocês verem a importância de um servo de Deus justo, de alguém que brilha a sua luz em meio às trevas, mesmo num lugar perverso. Ló, ele estava ali ocupando um lugar de honra, como dizendo, esse homem, ele é diferenciado, ele tem condição de estar aqui. Também por causa das posses, dos bens materiais, sim, mas era um homem que tinha condição de ocupar um lugar desse. E ele estava ali à porta da cidade. Então, quando ele avistou os anjos, ele se levantou e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra. Percebem que ele teve a mesma atitude do seu tio Abraão? Da mesma forma como Abraão recebeu, ele também recebe. E disse, meus senhores, por favor, acompanhe-me à cidade do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite pela manhã, seguir caminho depois. Não passarão a noite na praça. Eles disseram, aliás, não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele, verso 3 aí, hein, insistiu tanto com eles que finalmente a acompanharam e entraram na sua casa. Paramos aqui de novo. Ele recebe bem, ele estava no princípio que ele aprendeu de hospitalidade. Ele diz para os visitantes, assim como Abraão, hein? Vocês estão cansados de viagem, tem água para os pés, eu levo vocês para minha casa, eu recebo vocês. E os anjos disseram, não, nós vamos passar a noite na praça. E ele insistiu e disse, não, venham comigo. Por que ele estava insistindo assim? Até esse momento, talvez, nós não podemos afirmar, mas os estudiosos dizem que talvez ele ainda não tivesse acordado para o fato que fosse anjos. Ou sim, ele já sabia. Mas ele insiste com eles porque ele sabia o que poderia acontecer com eles ali na cidade. Tamanha era a perversidade daquela cidade, eles não poderiam ficar na praça. A vida deles corria risco. Por isso ele insiste tanto com eles. Não, vocês não podem. Venham para minha casa. Finalmente o acompanharam e entraram na sua casa. Estamos no versículo 3. Ló mandou preparar uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Comeram na casa de Abraão, comeram na casa de Ló. Chamaram Ló e disseram, onde estão os homens? Aí chamaram Ló, né, na porta e disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? O povo da cidade, 2 minutos, Mônica. Acredito. Vou ler só esse aqui, hein? Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles, para que abusemos deles. E saiu Ló de casa e fechou a porta atrás de si. Verso 6. Verso 7. E lhes disse, não, meus amigos, não façam tamanha atrocidade. Vamos parar aqui no 7. Assim que eles viram aqueles homens, eles disseram, onde é que estão esses homens? Tragam para cá, porque nós queremos abusar deles. É esse o pecado que Pedro está dizendo ali naquele verso, da perversidade tal que queriam fazer mal até seres celestiais. Essa era uma prática de Sodoma. Abuso sexual, e essa prática que nós vamos ver e vamos falar mais sobre ela na próxima viagem eletrizante da próxima quarta.
Mas eu quero deixar antes para vocês mais um versículo para vocês anotarem aí, por favor. 1 Coríntios 6, 10. Quando o apóstolo Paulo vai dizer: não errem, nem devassos, nem idólatras, nem efeminados, nem os sodomitas entrarão no reino de Deus. Nós vamos conversar mais sobre isso. É um assunto sério? É. Mas como a palavra nos diz, toda a palavra é para a nossa instrução, para o nosso consolo, ensino e aperfeiçoamento, para mim e para você. Vamos continuar essa viagem aqui, entendendo o que é isso e dizendo: Senhor, obrigada, porque tu és misericordioso. E aquele justo foi poupado por causa da tua grande misericórdia.